como que você acessa esse tipo de oportunidade? Como você acessa uma oportunidade melhor? E o que eu vou falar aqui vale para analista júnior, vale para analista pleno, analista sênior, especialista, gerente, vale para qualquer posição. Eu fiz exatamente esta trajetória até chegar a vice-presidente de operações. Ok? Então eu fiz exatamente essa trajetória desde um assistente de PCP. Eu comecei antes ainda das posições que eu citei aqui para você. Então, eu divido o acesso a essas oportunidades em três pilares. Primeiro, capacidade de entregar resultado. Esse é o primeiro pilar, fundamental. Segundo, capacidade de comunicação, influência e liderança. Esses três blocos são importantíssimos, eu vou falar mais sobre eles. E terceiro, a formação. Você não pode deixar para trás aí pelo menos uma parte da formação que eu vou explicar para você aqui. E na formação, eu vou começar de trás para frente. Então, eu vou começar da formação, depois eu vou falar de comunicação, influência e liderança, e aí depois eu falo de entrega de resultados. Na formação, eu vou bem direto ao ponto aqui e é importante você ter isso em mente. Você não vai conseguir aquela oportunidade incrível em uma grande multinacional se você não falar inglês. Não adianta disfarçar isso, achar que consegue, acreditar naquelas pessoas que falam, mas pedem inglês, mas não usam. Não acredite nisso. E aí eu vou te falar qual caminho eu fiz e qual caminho você pode fazer para aprender inglês. Mas antes disso, deixa eu te contar duas histórias aqui rápidas. Na minha primeira oportunidade como analista pleno, eu fui para uma multinacional alemã e eu entrei num projeto de implementação do SAP. SAP é um ERP, um sistema, uma plataforma de gestão. E eu entrei no time que estava fazendo a implementação. E como era uma multinacional alemã, imagina de onde era o time que estava fazendo implementação em todas as operações do mundo inteiro, em todas as fábricas. Era um time da Alemanha. E aí o idioma comum ali era o inglês. E aí, de repente, eu me vi sentado numa mesa com vários alemães ali, com consultores em inglês, e o idioma oficial era o inglês, e eu era responsável pela parte de planejamento de materiais, pela implementação disso, pela implementação, pela organização das funcionalidades do sistema. Eu era responsável. E se eu não falasse inglês, o que eu faria? Entende? Então, foi o primeiro ponto. Com isso, eu consegui outras oportunidades. A minha primeira oportunidade como líder, que é uma outra história, eu passei por uma entrevista de 1 hora em inglês no celular. Imagina o que é entender inglês no celular. Não é trivial. Então, não é simples. E eu tive que passar por essa entrevista em 1 hora, explicando o que eu faria para reduzir os estoques, o que eu faria para melhorar ali a gestão, para entregar mais resultado. Então, não vem com a frase de que eu nunca vou usar, porque você está concorrendo com profissionais que falam inglês. Então, encontre uma forma de aprender. E eu não vou ficar aqui vazio, né? Tá bom, encontre uma forma de aprender e como eu faço para aprender. Eu vou te dar uma dica que funcionou para mim demais. E se você está aqui acompanhando até o momento esse vídeo, é porque você está interessado em ganhar mais, em entender como você faz para ganhar mais nessa área. Então, qual dica? Primeira coisa, desinstale todas as redes sociais do seu celular ou coloque um horário aí para você acessar. Coloca um horário. No próprio celular, deixa só Netflix ali ou alguma outra plataforma de streaming de vídeos. Escolha o seu seriado preferido, ok? E aí você entra numa rotina agora. Você pega um episódio desse seriado, assiste ele em português, tá? Com dublado ali em português. Aí esse mesmo episódio, você assiste ele em inglês com legenda em português. Aí depois você pega esse episódio, o mesmo, você assiste ele em inglês com legenda em inglês. Aí você pega o mesmo episódio pela quarta vez, assiste ele em inglês com legenda, sem legenda. Perfeito? Então você assistiu o mesmo episódio 4 vezes. Depois de fazer isso, você pega esse episódio,
aquele em inglês, coloca a legenda em inglês, e aí na quinta vez que você estiver assistindo, você vai transcrever. Você assiste um pedaço e transcreve ele no caderno. Transcreve, transcreve. Vai escrevendo o episódio inteiro. Se você fizer isso por 1h30, todos os dias, ao longo de 365 dias no ano, eu tenho certeza de que o seu inglês vai ser mais do que suficiente para você passar em qualquer processo seletivo. Eu não tenho dúvida disso. Não tenho dúvida. Eu não fiz exatamente isso, mas eu fiz algo muito próximo disso para aprender inglês, porque eu fui participar de um processo seletivo e eu não passei, porque eu não tinha inglês, e era numa multinacional incrível, uma posição de analista, isso muitos anos atrás. Eu não passei, aí eu tive que encontrar uma forma de aprender. Só que eu não tinha tempo, não dava para eu esperar 5 anos ou 6 anos para aprender. Então, o meu processo foi parecido com esse. Eu aprendi a aprender inglês e aí depois eu desenvolvi praticamente sozinho. Então, faça isso. Eu tenho certeza de que isso vai fazer muita diferença na sua carreira.